Que tal fazer um check-in com seu bem-estar hoje? Seja muito bem-vindo ao RH em Movimento, um podcast do Wellhub. Aqui a missão é fazer de todas as empresas uma empresa de bem-estar. Eu sou Paulo Crepaldi, o PC, especialista em design de comportamento, e serei o seu host no episódio de hoje. E para fazer esse check-in conosco, eu tenho a honra de trazer aqui como convidados duas personalidades que vocês vão conhecer um outro lado deles. Vocês conhecem o lado do ator, da atriz, do comunicador, da comunicadora. Hoje a gente vai conhecer o lado do empreendedor, da empreendedora. Flávia Alessandra e Otaviano Costa, sejam muito bem-vindos! Olá, PC! Que prazer estar aqui! Prazer enorme. A honra é nossa para falar um pouquinho dessa plataforma, vocês como founders, fundadores e criadores do U-Treino. Olha só a camiseta, vocês estão vendo aqui a letra U, né? U-Treino. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas vocês têm se destacado nesse universo de bem-estar, vocês têm comunicado muito. Quem acompanha vocês na rede social, vocês percebem que eles têm falado muito sobre esse assunto, né? E Otaviano, você principalmente que vem agora com um lugar de fala, né? Muito importante, que deve ter impactado a família, né? Impactou o Brasil inteiro, eu acho. Muita gente, de norte a sul, leste a oeste, num transbordo de amor e carinho, mas de muita gente se identificando com o que eu vivi. Muita gente que já teve essa experiência, essa condição, essa cardiopatia minha, ou que está vivendo o que eu vivi, está próximo da cirurgia, ou que mesmo não estando diante desses dois cenários, com o meu alerta, foi lá fazer o seu check-up, foi lá cuidar da sua saúde. E é muito bom estar aqui hoje podendo falar de saúde, falar de bem-estar, que já está na nossa vida há muitos anos. Eu fui atleta de vôlei quando mais novo, profissionalmente, e nunca deixei de ter o esporte na minha vida. E a Flávia também, né, amor? Graças a Deus já está no nosso DNA esse bem-estar, englobando a atividade física, alimentação, o sono. E devido a isso tudo, ele teve essa recuperação tão boa assim também. Nós estamos falando de um pouquinho mais de um mês, não é? 50 dias excepcionais, e é porque exatamente eu tinha um histórico de atividade física, de esporte, boa alimentação, que me ajudou a recuperar de maneira ainda surpreendente. Eu sou um mau exemplo hoje, porque a hora que os médicos falam assim, pô, você está muito bem. O pessoal chega aqui e fala assim, eu quero estar que nem o Otaviano. Então vai cuidar da saúde, vai fazer esporte, vai ter boa alimentação. Esse é o bom exemplo, é o exemplo ideal do que a gente tem que ser, né? Do que a gente tem que cultivar. Estamos felizes de você estar aqui. Né? Muito isso legal acho que mesmo. Mais mesmo. importante, você estar aqui conosco 50 dias, né? E bem. Eu tô vendo aqui bem. E é um prazer estar com vocês aqui nesse evento gigantesco, junto com o nosso timaço do Wellhub, e poder falar desse universo de bem-estar que a gente construiu há pouco tempo. Simbolicamente, o nosso primeiro evento pós-tudo foi um evento da U-Treino com o Wellhub. Exatamente, está sendo o segundo. Também está falando, esse está sendo o segundo. Exatamente, dois com eventos todo do universo. esse momento aí de vida. Sensacional, sensacional. Mais simbólico impossível. Otaviano, Flávio, eu quero ouvir de vocês. Como é que foi a criação, a chegada, o empreendedorismo do U-Treino? O que é o U-Treino? Então, o bem-estar sempre fez parte da nossa vida. E durante a pandemia, que foi um processo, eu acho que foi realmente um marcador para a nossa sociedade. A gente entendeu o quanto a atividade física é fundamental para a nossa saúde, né? E incongruente a isso tudo, a população deixou de praticar atividade física e depois também o psicológico havia sido muito abalado. Foi quando surgiu aí a nossa ideia de, poxa, vamos criar um app onde ele seja fácil, acessível financeiramente falando. Isso é importante. E a gente possa levar para o maior número de pessoas possível todo esse conhecimento, essa bagagem que a gente tem, o quanto é importante você na vida estar praticando a atividade, seja ela qual for, quebrar o mito de que a atividade vai ter que ser 5 dias na semana, 1 hora por dia, senão não traz resultado. Não, traz sim. Melhor você ir lá praticar 30 minutos ou 15 do que você não fazer nada e você buscar um caminho. E a gente queria levar conhecimento também dentro desse nosso app. Foi quando a gente trouxe a nossa vertical do Talks. Eu fico muito empolgada, vou deixar ele complementar. Não, que o treino foi concebida com 3 verticais muito claras. O treino, que é basicamente um popurrí de modalidades e atividades físicas, que vão desde o treino do básico para quem é sedentário, porque também tem um outro índice, um parênteses aí,
O Brasil tem uma quantidade gigantesca de pessoas sedentárias, pessoas que não fazem uma atividade física qualquer no Brasil. Isso também entrou na missão da Treino. Então nós temos do básico para atender essa galera até a gente mais avançada possível nas suas atividades físicas. Mas nós resolvemos ampliar a compreensão sobre a atividade física, porque tem gente que não quer só ter o corpo perfeito. Ele quer só cuidar do seu estado corporal. E a gente criou não focado no corpo perfeito, mas muito nesse pilar do bem-estar. Né? Bem-estar. Não é em busca do corpo perfeito, por mais que você possa buscá-lo, encontrá-lo. Pode até se tornar consequência. Mas é muito mais sobre um estado corporal e mental que você queira, o corpo que você quiser na nossa treino. Então nós temos essa vertical, tem a vertical de conhecimento, que a gente também entendeu que a educação sobre um universo gigantesco de bem-estar também seria legal. A saúde mental passa pelo conhecimento de si, né? E é o autocuidado também. Então a gente criou a vertical chamada U-Talks. É o nosso videocast, é o nosso podcast. Bom, como bons comunicadores... A gente resolveu receber especialistas. Com especialistas. Perfeito. A gente tem ali troca com especialistas. Eu vi com médicos. É isso. Eu vi lá. Presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Legal. Agora, Setembro Amarelo. Setembro a gente Amarelo. Fala sobre suicídio, Outubro sobre Rosa. sintomas. Fala sobre fashion fitness, fala sobre maquiagem no treino. Fala sobre sono, né? Saúde sexual, menstruação, os tabus também coloca que a ciência, existem. né? Coloca a ciência e também coloca o que inspira, ou seja, as pessoas que inspiram. Então a gente traz atletas, ex-atletas, tais pessoas que através da atividade física mudaram a sua vida e inspiraram outras pessoas. E a terceira e última vertical, que é o e-commerce, que é uma brincadeira com o e-commerce, que é onde a gente vai, junto com empresas parceiras, criar uma série de collabs para poder criar produtos e serviços que ali caibam. O que eu achei sensacional é a questão do U. Né? Vocês brincam muito com a palavra único, né? Vocês trazem muito o que transforma, isso. O que entrevista, Exatamente. O que motiva. O que motiva, o que inspira. A gente diz que o treino pode mudar o seu dia, mas o treino vai mudar a sua vida. Eu achei Uma brincadeira sensacional. fonética nisso. E o U é um grande sorriso também. Já tem um convite a uma coisa de bem-estar. E mais, é um U do Victory Pose, da pose da vitória. Vocês fazem, eu vejo. Quando a pessoa celebra a conquista de algo, ela levanta o braço para cima e esse U que forma nesse arco aqui também levou para esse U. E é U de universo, de possibilidades, que é onde a gente agora tem um mundo que vai ser explorado. E o treino é no sentido justamente de você treinar na vida, de você dia após dia você entender que é uma questão de praticar, de treinar. Você se alimentar bem, você conseguir gerenciar o seu estresse, você dormir bem, é uma questão de treinamento para o seu corpo. E para né? tudo isso ganhar não só uma qualidade incrível audiovisual, porque a gente gravou tudo em nosso próprio estúdio, com equipes de televisão, trouxemos toda a nossa bagagem, expertise de produção audiovisual, então nós conseguimos aportar muita qualidade, porque a gente falou, temos um nome a zelar e temos um negócio que a gente vai chegar com o pé na porta. Mas além dessa qualidade audiovisual, a gente também trouxe uma pessoa que é o diretor técnico da Treino, que foi o personal da Flávia há mais de 12, 13 anos, que é o Rafael Lund, né? É o Rafael Lund, eu vi lá. E ele traz muita ciência e ajudou a criar a metodologia da Treino, que é baseada em 5 pilares. A gestão do estresse, a gestão do sono, a alimentação, o treino, obviamente, e também o senso de comunidade. E aí a gente criou essa Treino com muita responsabilidade, com muito cuidado. Todos os vídeos que tem o Rafael, ele presta muita atenção à postura, ao cuidado da pessoa na execução, e isso é muito precioso. Ó, e vocês estão ouvindo, a gente está discutindo isso aqui no RH em Movimento, dessa visão do bem-estar holístico. Vocês perceberam, eles já estão especialistas no assunto, porque a gente está falando e está todo mundo repetindo essa importância dessa visão sobre a pessoa como um todo, né? Eu acho que isso é muito importante. Agora, empreender no Brasil não é nada fácil, gente. Flávia, quais foram os desafios para vocês entrarem nessa jornada? Como foram? Estão sendo. Estão sendo, Eu acho que a gente vem aprendendo muito com o Treino. Ainda é um app muito novinho. A gente lançou ele em março do ano passado, então tem 1 ano e meio aí de app, onde a gente primeiro foi entendendo dores de usuários no dia a dia, uma demanda nossa do que a gente sentia falta, e a gente, ao longo desse 1 ano e pouquinho, a gente refez esse app, aprimorou esse app,
Abrimos novas verticais ainda dentro do nosso app, porque nós temos ali na parte de o treino, por exemplo, na parte de treinos, como disse o Otaviano, a gente tem treinos, a gente tem dança, a gente tem yoga, a gente tem respiração, boxe, kettlebell, ou seja, encontre algo que te faça bem. E dentro do treino a gente tinha iniciante e avançado. Ainda assim, a gente começou a ouvir que o iniciante estava muito elaborado. Puxado para aquele sedentário. Para o sedentário. Ou para a pessoa parar, né? E eram treinos de 1 hora. Então, a gente resolveu trazer treinos menores, trazer pessoas sedentárias de fato, Legal. botar ali em prática e adicionamos lá para a galera poder startar. Fiz 15, pô, tô bem, aguento o outro, faz outro de 15, mas a sensação de eu completei essa tarefa é mais motivadora. E a gente já vem há uns 5, 6 anos empreendendo em diversas frentes de negócio. E quando a gente entendeu que dentro do guarda-chuva desse ecossistema de bem-estar que a gente já está presente com estética e outros negócios, a gente viu a importância fundamental de ter um local onde a gente pudesse depositar tudo isso para colaborar com a transformação das pessoas. E o caminho corporativo, o caminho de se atingir as famílias de colaboradores e funcionários se tornou óbvio também. E não à toa surge essa parceria com o Well Hub de maneira muito potente. E é incrível como os resultados iniciais já estão maravilhosos. O número de clientes saltou exponencialmente e a gente está atingindo cada vez mais empresas e trazendo cada vez mais novidades. E essa conversa sobre o bem-estar, da necessidade tão fundamental da pessoa que está ali trabalhando, como nós, nas nossas empresas, corporações, temos isso em nossa vida para cuidar do nosso físico, mental, para que a gente possa desempenhar o nosso melhor papel, a gente possa desenvolver o nosso talento da melhor maneira possível. Sem dúvida. Olha, para quem não assistiu e eu acompanhei, se você entrar lá no site deles, vocês vão ver realmente a produção tá fantástica. E o mais legal é o Otaviano lá fazendo os exercícios, a Flávia tá lá fazendo os exercícios. Eu achei isso maravilhoso. Lógico. Mostrando pessoas, e o que você falou, não só vocês, tem outras pessoas também que estão lá praticando e exercitando. Então, essa coisa do acessível, não estamos falando aqui só apenas de custo, mas acessível por ser para todo mundo, para todas as idades, todas as pessoas. Exato. Né? E se é iniciante, não é, se é atleta, não é atleta. Então, eu achei maravilhoso. A gente chega a fazer entrevistas com PCDs, pessoas que têm condições diferenciadas físicas das nossas, como também tem crianças que treinam. A nossa filha treinou num treinão nosso lá de Dia das Crianças. Maravilhoso. Tem para pessoas da idade mais avançada, tal terceira idade, e assim, pessoas mais velhas. Então, é realmente um universo. E o melhor de tudo é que a gente trouxe nessa primeira jornada nossa, vamos dizer assim, da U Treino, a gente trouxe a possibilidade de você estar praticando a atividade física onde quer que você esteja. Então, nessa loucura de vida, nesse corre-corre, eu não tenho tempo nem de ir para a academia. Ok, então você consegue praticar em casa com um mini kit, a gente começa até sem nenhum pezinho, sem nenhum elástico, acessório, obrigada. E depois a gente traz um mini kit ali que com 3, 4 itens você vai conseguir executar todos os exercícios de onde quer que você esteja. E é a nossa realidade. Eu viajando, a gente viajando do jeito que a gente viaja. A gente estava no Rio, estamos em São Paulo ontem e hoje, a gente vai para Cuiabá amanhã e assim é a nossa vida. Faz no hotel, quarto do hotel, faz no quarto. Exatamente. Eu não tenho 1 hora, tenho 15, faço 15, entendeu? E a gente tem umas pílulas pequenininhas que ajudam, às vezes, você só a executar um exercício bem e já é o suficiente para a pessoa poder engatar. Agora, só para fechar a questão do empreendedorismo, né? Como você bem disse, é um desafio. Mas o treino está vivendo uma etapa muito potente. A gente em breve vai trazer uma notícia muito relevante para o mercado. Opa, spoiler, será? Ainda não posso. Mas estamos dando um passo muito importante. Além dessa parceria com o Well Hub, a gente está agora estabelecendo uma nova parceria que vai ajudar a potencializar a nossa visão de negócio. E a gente vai continuar investindo em 3 verticais muito fortes, assim, obviamente, na contratação de novos profissionais para aprimorar a nossa operação e até para atender e entender esse crescimento exponencial que já está acontecendo. A segunda, investir em tecnologia para a gente poder atender e entender a experiência do nosso usuário. Cada vez mais o app ser muito gostoso e fácil e prático para ele poder acessar. E a terceira é a gestão de novos negócios, aquilo que eu falei, né? Desse e-commerce, desse universo de possibilidades de parceria com marcas, serviços, produtos, que vai abrir um universo, literalmente, de novo. E claro, tudo ligado ao bem-estar, é óbvio, né? Lógico. É um caminho Mas a nosso. gente está chegando numa curva agora
hora de... Primeiro grande respiro nosso, assim, de conquistas. Não, e parabéns. E não para né? de investir, né? Estamos há 4 anos investindo, 3 anos investindo nisso. Eu acho esse momento, esse respiro que você está falando é muito importante para o empreendedor. Porque você fala, tô acertando, tá dando certo. Né? Eu acho que dá esse, né? Quando tem alguém que fala assim, opa, deixa eu vir aqui com vocês, deixa eu investir aqui com vocês, putz. Maravilhoso. Vocês falaram dessa relação muito importante do treino entre saúde física e mental sendo central. Né? E eu queria trazer esse tópico, né? Como é que vocês estão integrando essas duas dimensões para oferecer uma abordagem prática, uma abordagem holística, olhando para o bem-estar dos seus usuários? De novo, é um lugar assim, eu já pratico há muitos anos. São modalidades que, de fato, mudaram a minha vida de 8 anos para cá. E a gente quis levar isso para as pessoas de forma fácil e acessível. Então a gente tem desde o nosso Pare e Respire, que é uma meditação conduzida de 5 minutinhos. Qualquer um faz. Para ajudar a galera, qualquer um faz. Pois e não duvide, funciona. Tô num trabalho, num pico de estresse, então dá uma paradinha, bota ali, ó, fonezinho, 5 minutinhos, fecha teus olhos. Siga a orientação. Que você vai reencontrar o lugar. A gente, da nossa vertical da yoga, também é uma yoga que começa desde a mais básica até uma outra que já vai desenvolvendo mais, completamente desvinculada de religião ou o que quer que seja, mas sim como prática holística para o seu corpo. Então a gente conseguiu achar caminho onde mesmo quem nunca praticou ou existe aquele medo, aquele mito, eu não consigo meditar, eu não consigo fazer yoga, segue ali que você vai conseguir. A gente está colocando num passo a passo muito fácil, muito acessível. E o que é legal é que ela já nasce, o treino nasceu já com essa vocação de ser ampla, de ser holística, de ser inclusiva, de ser diversa. Então as modalidades, múltiplas modalidades que já nasceram no treino, vão ganhar um exponencial ainda maior. Ou seja, cada vez mais a gente vai estar com esse olhar de diversidade de pessoas que vão buscar dentro da plataforma uma diversidade de olhares sobre si mesmo. Então é isso, cada vez mais vamos investir nessa... E é no mesmo lugar, né? Assim, é algo que para mim é comum porque eu pratico a yoga e a meditação. E aí o que a gente fez? A gente trouxe o Rafa Lund para algumas aulas, porque é uma coisa que o Rafa não pratica. E ele ficava, vou conseguir fazer essa meditação aqui. Vamos ver, hein? Porque minha cabeça não para. Vamos, Rafa, a ideia é essa. E algumas pessoas da nossa própria equipe, da nossa agência, participaram de algumas gravações, pessoas que não fazem exercícios de maneira costumeira. Então foi bacana ver também pessoas reais entrando nos nossos treinos reais, vivendo os desafios reais daquela modalidade. Isso foi muito legal. Maravilhoso. Eu queria até perguntar, vocês já estão trazendo um pouquinho dos resultados práticos disso. Flávia, você já faz há um tempo, como você disse, você também tinha esse costume. Conta um pouquinho desses resultados práticos de fazer essa integração entre a saúde mental e a física e trazendo o bem-estar. Bem-estar é muito mais amplo do que a gente imagina. Né? O conceito de bem-estar não está só preso a uma boa alimentação, não está preso somente à execução de uma yoga, não só fazer um bom exercício ou sair correndo. O bem-estar hoje está ganhando cada vez um senso maior de situações onde, por exemplo, a minha música, tocar um piano, está dentro desse guarda-chuva. É o hobby. É o hobby, é onde eu posso também depositar a minha saúde mental, onde eu posso condicioná-la. Não estou dizendo que no treino você vai encontrar aulas de piano, mas eu estou dizendo que cada vez mais... Ainda não. Ainda não. A leitura está muito ampla, mas, por exemplo, a Flávia está muito em cima da gestão financeira. Sim. Não é? Sim, que é uma novidade no entendimento de ser um tripé do bem-estar, né? Não adianta eu estar com o meu sono em dia, porque tem gente que consegue dormir mesmo desestabilizada financeiramente. Não adianta eu estar me alimentando bem, não adianta fazer atividade se eu não tiver com o equilíbrio financeiro. Então, a Well Hub entendeu isso, já trouxe ali dentro dela aplicativos que tratam disso, da educação financeira, que é algo que nós brasileiros não praticamos. A gente não estuda educação financeira. O dinheiro vira até meio que um assunto quase que proibido quando a gente fala um pouco em ter, lucrar, como faz. Então, a gente sai para o mundo e se vira. Você vai ganhar, tem que se manter e tem que guardar. E aí agora? E tem também estética. Se você falar, a pessoa também quer se olhar no espelho e quer se ver na sua melhor versão. A aparência é um dos pilares do bem-estar. Nas reuniões online, a gente está se vendo diariamente nessas reuniões online. Você se quer bem e esse bem-estar, esse bem-ver,
passa por tudo isso que a gente já está atento e que o universo ligado ao bem-estar tem que estar atento. As plataformas, os apps. E o Well Hub com certeza já está com esse heads up, com esse olhar para o futuro, baseando em tudo isso que a gente está falando e muito mais. Boa. Me corrija se eu entendi certo. Mão fechada, mão aberta, foi isso? Por isso que ela está cuidando dessa parte financeira? Flávia é a cabeça financeira. Talvez eu seja mais o maluco criativo e a Flávia seja mais a pessoa do planejamento. Não, tá claro. A gente se combina bem na gestão dos nossos negócios. Cada um tem um DNA um pouco mais evidente que se complementam, né? Mas muita gente a gente inverte também. Agora, vocês estão envolvidos agora nesse mundo digital, né? Quando vocês falam de uma plataforma, de um ecossistema, vocês têm que estar envolvidos na inovação e têm que estar entendendo disso. Eu queria perguntar para vocês, né? O que vocês estão considerando, o que vocês estão vendo de inovação no que vocês estão frequentando, no que vocês estão pesquisando. Fala um pouquinho para mim, Flávia. Uau, tem anos que a gente está nesse universo digital, né? Primeiro a gente vem entendendo toda a mudança que a gente vai sofrer aí para os próximos anos. Essa mudança de comportamento, de as academias começarem a se tornar centro de treinamento do bem-estar, é uma tendência do mundo de hoje já, do agora, para um futuro nosso, como a inteligência artificial vai cada vez mais atravessar as nossas vidas e como a gente vai ter que equilibrar isso e coordenar e muitos se reinventarem, porque algumas profissões sim vão deixar de existir, estão deixando de existir, é um mas vão ciclo potencializar da vida. outras Vão ser potencializadas e da gente conseguir ter a mente cada vez mais trabalhada também, mais equilibrada, porque isso tudo interfere no nosso psicológico. Hoje, quando o Instagram diz, olha, a partir do ano que vem os filtros vão deixar de existir Você viu? nas redes Soltaram essa sociais, notícia. é fundamental, porque essa geração millennial já nem posta mais porque não está conseguindo atingir o grau da perfeição, que não existe. Esse corpo perfeito que durante Essa ainda cultura, não né, do existe. desempenho. É quase uma religião, algo né? pra tudo, quase né? uma religião, tem que né? tomar cuidado. O corpo Seja o perfeito. melhor, faça o melhor. Não. E a gente tem hoje também uma coisa que é interessante falar sobre essa inovação, é que a inteligência artificial é inequívoca a necessidade de bater um papo sobre isso e falar sobre isso potencialmente, onde é que a gente pode explorar muito isso a favor do nosso usuário. E é claro que tem coisas óbvias, a gamificação, por exemplo, como atrair cada vez mais jovens ou até pessoas da nossa idade, mas de um jeito em que ela se sinta conquistando pontos, avançando e tendo vantagens. Pequenos passos, né? Pequenos Conquistas. passos, exatamente. Mas tem uma outra coisa que a gente está falando também, que é sobre a geração platinada. A tal geração invisível, que somos nós, entre 40, 50 e tantos anos, que muito pouco está sendo abordado. Porque a gente vê muitos jovens nas plataformas falando de corpo, a gente vê muita galera falando da pele, tudo com 25, 26 anos. Enquanto tem uma galera de 40 anos que quer o que a gente quer, que é bem-estar, quer estar feliz consigo mesmo. Uma galera que já é mais da metade da população. Isso, e esse local a gente quer muito, cada vez mais trabalhar. Não que a gente não vai conversar com a galerinha, até porque quem não quer chegar aos 50 sendo uma Flávia no jeito tão bem cuidado, por dentro e por fora. Meu marido. Gente. Eu sou marido dela, E vocês têm uma pesquisa interna, né? As filhas dentro de casa ajudam vocês nisso, né? Muito! Porque traz esse lado dessa outra geração, né? Muito! Total, E a total. gente fica muito atento com o que acontece na cabeça delas, porque elas são alvo dessa religião, dessa cultura do tal corpo perfeito, da pele perfeita, do mundo perfeito, que acaba com o bem-estar da pessoa se ela não tem um discernimento sobre isso. Tá vendo? Continuando com você, que conselhos você daria para os empreendedores que estão iniciando nessa jornada de bem-estar, de saúde? O que ninguém contou para vocês aprenderam nessa jornada, que seria bom se alguém sentasse com vocês e falasse, olha, a coisa é assim. Eu acho que a gente erra muito. Graças a Deus a gente erra muito e tem que errar. E não tem que ter medo do erro. Agora, o que você tem que fazer é corrigir logo. Eu acho que é uma lição que algumas pessoas já falaram, mas a gente aprendeu já em outros negócios, especialmente no nosso treino. O erro é fundamental, porque ele gera aprendizado. Mas você tem que corrigir rápido. Foi o que a gente fez com o nosso app. A gente estava a bordo de um app, de uma plataforma que não estava conversando com a nossa demanda, com a nossa perspectiva e especialmente dos clientes. Então, a gente quer saber? Chega. Perdemos tempo, perdemos energia e investimento para poder corrigir do zero. Mas foi fundamental, porque agora, coincidentemente, no momento de ouro que a gente está vivendo de, primeiros grandes passos, a plataforma está inteira. Está lá do jeito que a gente imaginou. Então, errar é fundamental, aprender é necessário, mas corrigir também é tão necessário quanto.
Você sabe que eu lembro lá de trás, né, quando a gente começa a fazer todos os cursos, ler os livros, mergulhar nesse universo de empreender, antes da gente começar a empreender, lembrava que uma das frases que eu mais via era que as pessoas se perguntam, mas eu não estou perfeito, eu não estou 100% pronto. E a grande frase é, você nunca vai estar para começar. Uma hora comece, porque você nunca vai estar 100% pronto. Vai mas do jeito você que tá. vai entender e vai perceber esse erro, como ele bem disse, corrija logo essa rota. Mas um outro conselho muito importante que a gente ouviu e que eu considero fundamental para você se manter durante o tempo que você corrige essa rota é não invista todas as suas economias de uma vez nesse empreendimento. Você tem que ter uma reserva, porque não vai dar certo no primeiro ano, talvez não no segundo, no nosso caso já está dando, mas você tem que se manter, ou então o seu negócio não vai se sustentar. Exatamente. Mas acho que tem um propósito, né? Vocês traçaram um propósito de vocês, de valores de vocês e acreditaram nesse propósito. Eu acho isso muito, muito importante. E é o que você disse, né? Essa visão de você ter, né? Errou, corrige rápido, né? Aprende, né? Principalmente com o que você aprendeu para tomada de decisão futura. E Flávio, colocando esse ponto que eu achei super importante para vocês aí que estão querendo empreender. Vamos agora fazer a nossa hora do check-in. Agora a pergunta para os dois. Flávia, na opinião sua, qual é o futuro do bem-estar corporativo? Uau! Esse futuro tem que se atingir 100% das empresas, gente. Cada vez mais está claro a importância de uma empresa que investe nos seus colaboradores. É uma empresa muito mais saudável. É uma empresa que, consequentemente, vai ter uma queda nas suas faltas, nos seus atestados médicos, porque você vai ter ali, de alguma forma, uma saúde, uma medicina preventiva, como a gente chama. É um colaborador muito mais motivado, muito mais empenhado, muito mais inspirado, e você vai conseguir, da melhor das formas, sustentar aquele talento, manter aquele talento para você, porque se uma empresa não investe nos seus colaboradores, aquele colaborador vai pipocar dali para uma outra que acredite, que invista nele. É fato. E dentro dessa missão, acho que é fundamental também que o bem-estar corporativo seja cada vez mais amplo, diverso, que entenda o universo de pessoas diferentes que existem por aí, que querem desde um treino avançado até uma simples dança. Eu acho que é entender as questões intergeracionais e entender novas modalidades, novas formas de se conectarem às mentes e aos corpos dessas pessoas que demandam por um bem-estar saudável, evolutivo, positivo e que gere resultados para ela no cotidiano. Cada vez mais é atender a gama de possibilidades que o bem-estar gera. Não é à toa que está lotado aqui hoje, né? Tá lotado hoje aqui, gente. A galera do RH, de fato, entendeu a importância de ter dentro da sua empresa esse apoio para os seus colaboradores. Cada vez maior. A gente falou de futuro, mas não é mais futuro, né? Não é agora. ontem. É ontem. E tem que pensar logo. A empresa que não estiver pensando nisso agora vai estar perdendo um compasso muito grande de mercado. Sim. Pode perder grandes talentos para companhias concorrentes, pode gerar uma cultura corporativa com menos voltagem, com menos pessoas apaixonadas pela marca. É o que a Flávia falou. Cuide de mim, que eu cuido de você. Uhum. Maravilha. Então, olha só, recadinho final. Para quem quiser encontrar o treino, como é que faz, gente? Tem o site, otreino.com, tem as nossas redes, em qualquer uma delas você encontra para poder baixar. Tem a rede da Utreino, é o treino, e aí você, através desses canais, você consegue chegar rapidinho. Não e só... é um app que você baixa e Sim. aí... Muito fácil na vida, gente. Simples. Aqui, pronto, ó, lá. do celularzinho. Pronto. Você já vai lá, lá. acessa e consegue Exatamente. ver os seus treinos, você consegue acompanhar, ouvir isso. podcast e tudo mais. Estamos chegando agora na fase final. Só queria agradecer o Otaviano, Flávia, que delícia ouvir vocês, esse lado empreendedor de vocês. Feliz, Otaviano, de estar com você aqui. Muito 50 obrigado. dias pra depois. mim está sendo simbólico nessa minha colocada de pé no mundo normal, na minha rotina normal, os 2 primeiros eventos serem Você ao lado falou que é uma nova vida, né? Eu vi você postando isso, né? É uma nova vida, cheia de ressignificações, cheia de novos olhares, novos tempos, movimentos. E é muito simbólico eu fazer os 2 primeiros eventos dessa minha volta ao normal com o Well Hub e eventos que falam de quê? Da bendita saúde. Meu bem-estar. Obrigado, Flávia. Foi Imagina. ótimo. E Feliz. não se esqueçam, desculpa,
O treino é para o universo corporativo e é também para nossa galera que tá aí, solta pelo mundo afora, tá? Boa, maravilha. E olha só, e assim encerramos mais um episódio do RH em Movimento, um podcast do El Hub. Foi incrível contar com a presença do Otaviano e da Flávia, o treino. Eles contaram um pouquinho dessa jornada empreendedora em saúde e bem-estar, como nós ouvimos aqui. E lembre-se, se você ainda não é cliente, o El Hub, procure um especialista nosso em bem-estar. O link vai estar aqui na descrição e se você estiver assistindo pelo YouTube, vai aparecer o QR Code aqui na tela. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você gostou desse episódio, compartilhe e continue conectado para mais conversas que te inspiram. Até o próximo check-in com o seu bem-estar. E posso falar uma coisa? Foi o podcast. Foi mesmo. Maravilha, valeu. Amei. Beijão. Beijão. Well, Hub. Uhul.